Rapaziada, fazendo aqui a virada de chave e puxando uma fala do Carcará, ele falou sobre o convite do Trump à China para o Conselho da Paz. Eu queria dar um destaque que esse Conselho da Paz, que é chamado aí de nova ONU, é um plano aí do Trump, né? Na verdade, um plano não, é um projeto e na prática, assim, na teoria já até existe, na prática falta muito pouco. Ele chamou vários países para a reconstrução de Gaza, anunciou que ele serviria para futuros conflitos globais e se ele fazendo isso acontecer, botando isso na mesa, acabou a ONU. Não tem motivos, né, para a ONU ou a OTAN conseguir bater de frente contra isso. Os Estados Unidos é o principal player, né, de ambas as questões, ONU e OTAN. Então, se ele não está mais ali e está com o seu próprio, ele tem essa ONU. Essa fala, se a China se aliar ao Trump, o mundo acabou, vem após esse convite. Então, é uma repercussão do El País, que deu destaque, que não faz o menor sentido, a China se aliar a isso. E que, se isso acontecer, é porque a coisa está muito pior do que parece. Explico e já jogo aqui pro Júlio Roque, na sequência aí pro Carcará. O ponto é o seguinte, o Putin já falou, tamo junto, irmão, tamo junto. A gente toma decisão junto, Putin já deu declaração várias vezes, já repercutimos aqui sobre ele apoiar a invasão ali da Groenlândia, provavelmente vai sobrar alguma coisinha ali para ele, e aí o Trump vai e apoia o Putin na Ucrânia, e por aí vai. Só que nesse caso específico, a China não tem a ganhar com isso. Porque, basicamente, os Estados Unidos estaria dando as cartas. Só que a China é muito grande. E a China tem poder. Para ela simplesmente falar estamos juntos, é porque eles já dividiram o planeta. Só vai ter que dividir a África e, de repente, a Europa em dois ali. Uma área China, né, dos países que quiserem se aliar, e outra área Estados Unidos. Porque, nesse ponto, a gente teria a parte de cima da Ásia com a China, a parte de baixo ali, aliás, a parte de cima com a Rússia, a parte de baixo com a China, as Américas com o Trump, é só dividir ali a África. Estou dizendo que eu concordo com isso? Não, gente. Mas estamos aqui falando de geopolítica. Inclusive, deixo aqui um destaque muito bom, que eu vi aqui o pessoal comentando no chat, que a gente está criticando aqui o Trump e não criticou quando o Putin fez a invasão lá da Ucrânia. E eu acho que a gente faz um papel tão bom em ser imparcial, Júlio, que as pessoas não conseguem perceber o quanto a gente é pró-Trump, né? Eu acho assim, no geral, pelo menos no dia de hoje, nessa bancada, sei que tem o Rubão, que de vez em quando tá aqui com a gente, mas ninguém aqui é contra o Trump não, gente. Então eu fico muito feliz quando as pessoas têm essa impressão de que a gente não tá... Porque assim, mais que a maneira como a gente coloca realmente a matéria em si, isso está acontecendo, o Trump pode fazer isso, pode dar a entender que nas nossas visões pessoais, isso é um absurdo. Aí eu não falo pelos outros, mas eu, por exemplo, me importo muito pouco com isso, fiquei feliz com a invasão da Venezuela, né? Se tomar a Groenlândia, é isso aí, e faz parte, ainda mais sabendo que China e Rússia podem tomar a outra metade do mundo. A gente vai ficar o quê? Discutindo esse lado aqui para ver o que vai fazer com eles? É isso, gente. Geopolítica, não é uma questão de opinião. Geopolítica é anárquica. Se as nossas vidas depender disso, a gente vai contar com quem? Com Lula? Porra, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas é isso. Essa fala já vai me cancelar depois. Porra, pelo amor de Deus, falei até demais. Mas é isso. Ô, Júlio, com você, irmão. Bem, o Conselho da Paz, Eric, nada mais é do que esse pegar o tabuleiro do jogo e começar a sacudir. Exatamente isso que nós viemos aqui, né, debatendo desde o começo do programa. É o reposicionamento da influência do poder em todo o globo. Então, está havendo uma insatisfação, essa insatisfação está sendo do novo governo americano, que o governo passado nada mais era do que se comportava, vamos dizer assim, como cupinchas desse globalismo europeu, e por trás disso tudo estava a China, né, que financiava a derrocada desses receptores de recursos. Isso. Então, agora, com essa saculejada, você vê nitidamente. Olha como é tão complexo geopolítica. A Europa é contra Putin, mas é a favor da China. Isso por si só já é uma loucura.
Então, Trump, percebendo esse movimento geopolítico, dá uma saculejada agora no tabuleiro e reposiciona as peças. Fazendo o quê? Afastando a China dessa proposta que ela tem de conseguir alguma coisa, né, no restante do globo. É óbvio isso. E como disse o Eric, é nítido que o que nós já falamos há alguns programas atrás, teve até um desenho do mapa com a divisão, que divide Américas, Europa e a parte da Ásia. E isso está no controle de cada um e ninguém mete o bedelho, né, na área de ninguém. É isso que está parecendo que está se desenrolando. Então temos esse jogo geopolítico acirrado, onde você vê, e aí você entende também que geopolítica, como o Eric falou, geopolítica é anárquica, porque você vê a Rússia gostando dessa história porque está empurrando a China. Então, ó, quanto mais você empurrar a China para trás, mais eu fico aqui no segundo lugar. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar está sendo a briga, né? O triângulo amoroso ou o triângulo da guerra, que podemos dizer assim, da disputa da hegemonia do poder global. É isso que está acontecendo, né? E essa criação pode ser um reposicionamento para essa criação desse conselho, uma nova ONU. Como você era o dono do financiamento da maior parte, né, da maior parte financeira da ONU e da OTAN, e isso não está trazendo retorno para você, isso foi feito, né, visto pelo governo atual americano, porque o governo passado parece que não queria saber disso. Não quero saber disso não. Devia estar levando algo em troca, né, para deixar isso correr solto. E agora entrou um cara que falou, não, negativo. Né, isso não vai ser mais de graça, e começa a sacudir o globo para ver aonde as peças vão cair. Eu acho que Putin está gostando disso, principalmente por isso ele afasta, né, a OTAN do seu quintal, e ele tem agora um canal mais seguro para a comunicação dessa geopolítica que ficaria na Groenlândia, que é os Estados Unidos. Ele tem essa aproximação com Trump, então fica mais fácil. E afasta a China, que também está na briga, também quer área, também quer fazer a sua influência, principalmente no norte do globo, que é um caminho que ela, né, poderia fazer, não só como caminho comercial marítimo, mas para operações militares, né, o impulsionamento. Cara, se vocês soubessem o que é a projeção do mar para a terra, que é o cerne do Corpo de Fuzileiros Navais, nada mais é do que você chegar na costa de um continente que não é seu e projetar esse poder que está em mar no continente. É exatamente isso, senhores. E assim você vai ganhando terreno e impulsionando a sua cultura, a sua economia. E aí, quando você vê, você é praticamente esse continente que está na frente do mar, é praticamente uma colônia moderna do país que impulsionou esse poder sobre terra. Então é isso que está acontecendo. A briga está acirrada. Agora, o que eu vejo, né, é que a mídia vem pintando os europeus, que isso é nosso, que é soberania. Volto na fala do Eric. Não é opinião, gente. Todos podem ter opinião, mas o que vai acontecer não depende da sua opinião. Se você torce para a China, se você torce para Putin, se você torce para Trump, não vai modificar em nada as ações e os resultados. Essa que é a máxima. Então, o que acontecer, você pode até não gostar, mas aconteceu. Então, é assim que jogam, né, o jogo de geopolítica. E isso está acontecendo agora e nós estamos repercutindo no Fala Glauber News, Eric. É isso, Júlio. Carcará, também queria te ouvir aí sobre isso. Você puxou aí esse comentário. Lembrando aí que a Rússia fez meio que uma limpa em vários países que eram estratégicos para a Europa, países da África, inclusive ao longo aí desse período, desde que teve a invasão da Ucrânia. Então, a Rússia segue se armando e tudo mais. Os Estados Unidos já tinha percebido isso no primeiro mandato do Trump. O próprio Trump foi na Europa. Gente, eu lembro que virou meme a fala do Trump, dizendo que se eles continuassem dependendo da Rússia, essa conta ia chegar.
Mas é muito doido ver como a mídia encarava o Trump no primeiro mandato e como encara hoje. A mídia, principalmente brasileira, tratava o Trump com muito desdenho, como se ele não tivesse um objetivo nas coisas que ele está falando. Do tipo, ele sai falando qualquer coisa, é um imbecil. E aí as pessoas não levavam isso a sério. Aí aconteceu exatamente o que ele falou que ia acontecer. Agora que ele está de volta, ele voltou entendendo a máquina. Então ele está deixando o legado dele nos Estados Unidos, concorde você ou não com isso, num ambiente que claramente é um ambiente de guerra, que o mundo está construindo, e no fim do dia, quem sai ganhando com isso é os Estados Unidos. Se a gente vai ganhar com isso ou não, ele provavelmente não se importa com isso. E não acho nem que deveria, né? Afinal de contas, ele está olhando para a China e para a Rússia e pensando, eles vão dominar isso tudo aqui, pô. Então eu estou só me protegendo. Assim como Putin enxergou dessa forma como tomou a Ucrânia. Eu estou me protegendo. Esse é o cenário. Mas eu queria te ouvir, Carcará, sobre essa questão aí, né, desse ponto aí que ficou faltando, que é a China já está fechando parcerias com alguns países, pegando alguns países da África, fechando algumas parcerias com a Europa. Se esse acordo for feito, a Europa cai. Essa frase, essa aspas que a gente abriu aí, do especialista lá, você concorda com ela? Acabou a Europa se a China entrar para esse Conselho da Paz de Trump, essa nova ONU, e eles simplesmente tomarem as decisões por eles mesmos? Acho que todo mundo concordaria, e talvez até o mais cético com relação a essa união, que se estão na mesa Putin, Trump e Xi Jinping, a Europa não vai estar na mesma mesa. Porque ninguém depende da Europa para mais nada hoje em dia, né? Vamos lá. Vou aproveitar a fala do Miquel, que foi muito boa, do Júlio, a sua. Eu vou fazer um pacotão aqui para finalizar essa parte aí de Trump, China, Canadá, de uma vez só. O Miquel tocou numa frase, num termo técnico, Commonwealth. O que é isso, Commonwealth? É uma associação, é o clube mais antigo do mundo, político, mais antigo do mundo, são 56 nações, todas ex-colônias britânicas. Quando o Império Britânico acabou, em 1926, vai fazer um século agora, foi 18 de novembro desse ano, farão 100 anos que existe o Commonwealth. O que é isso? É uma associação de voluntários das nações, onde eles se reúnem para debater a cultura inglesa, o que é que eles podem fazer em conjunto, só que o presidente desse clube é um clube. É o monarca inglês, ele não manda em ninguém, ele não manda em país nenhum. O presidente da Índia é o presidente da Índia, o presidente do Canadá é o do Canadá, o primeiro-ministro do lugar X é o primeiro-ministro, pronto. Só que eles têm políticas comuns de caráter social, entendeu? E, porra, são 2 bilhões de pessoas, né, cara? Porque tem a Índia, tem o Canadá, vai juntando tudo, dá 2 bilhões, ou seja, muito mais do que a união do Mercosul com a União Europeia, que são 710 milhões de habitantes. Só que o governo inglês não aproveita isso no potencial que ele devia ter. Se essa entidade chamada Commonwealth fosse americana, puta que pariu, brother. Aí o negócio tinha subido. Então, o Commonwealth é isso, tá bom, senhores? São esses estados que foram colônia inglesa, mas eles permanecem com... tanto que esses países, com exceção da Índia, continuam com a bandeira muito parecida da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, e assim vai. E eles têm por tradição, a cada 2 anos, reunir. O rei Charles é o presidente do clube, é um clube, essa porra mais do que um clube. Tem caráter mais social do que político, só que algumas coisas eles fazem junto, é em comum. Mas nada mais do que isso, tá bom, senhores? É isso aí, sobre o Commonwealth. Depois pesquisa aí. Agora vamos lá. Cara, a Europa sempre foi globalista. E quem apoia os globalistas no mundo é a China, pô, não é a Rússia. Por que a Rússia aceitou, colou com o Trump rapidão e o Trump colou com o Putin? Porque eu já estou falando aqui há quase 5 anos, sei lá, 3 anos, desde 2021 que eu venho aqui e falo. O Putin e o Trump têm um inimigo comum, que são os globalistas. E quem apoia os globalistas, a sacanagem no mundo, são os chineses. O Brasil quer fazer a marcha da maconha, quer transformar... A China está nem aí, tu quer dinheiro. Só que aqui, se vier, o medo da porrada. Cuba, Venezuela, essa porra toda, a Europa, sacanagem lá, a China pega dinheiro aí, irmão. Eu quero que vocês se fodam, não é isso que vocês querem? Então,
A Europa vai recorrer a quem? Ao patrão, pô, que são os chineses. Não tem mistério nenhum nisso. Eu venho falando essa porra o tempo todo. É tanto que se tocasse um pau agora, a Rússia ia ficar do lado do americano. Ia sentar porrada na China. Porque o russo não confia no chinês em termos de integração territorial. Porque o sonho da China é tomar a Mongólia e tomar as partes lá do norte da China, entrando ali para dentro ali. Que o povo ali é russo-chinês. E a Rússia sabe que não tem população suficiente para ocupar o território, e quem está ocupando são os chineses com descendência russa. Então a Rússia tem um problema seríssimo de segurança nacional com a China. Entendeu? Então estão ali, mas está sempre o gato no olho no rato. Então é isso aí, cara. Então não tem mistério para mim da Europa pegar e pedir ajuda à China. Não. Agora o problema todinho é a China falar assim, ó, foda-se, eu já te usei e agora eu não quero mais, vou colar com o Trump, que eu vou colar com os campeões. Aí fudeu. Aí é o país, eu não entendi porra nenhuma. Tá de sacanagem, meu irmão. Se tu faz parte da vagabundagem, porra, agora vai dizer que não estava no clube da vagabundagem? Não tem, vai chutar para lá, pô. E outra coisa, quando você fala Europa, a Polônia não é Europa no sentido político de sacanagem. O que é que a Polônia falou contra a adesão da Groenlândia? Nada. O que é que vamos lá, outro país aqui, que é pirado com os europeus. Hungria. O que é que a Hungria, o que é que o presidente da Hungria, o Orbán, falou? Nada. O Orbán é pirado com o movimento globalista, cara. Os poloneses detestam o movimento globalista. É mais fácil a Polônia atacar um país da Europa do que atacar a Rússia, pô. Tem cara, quero ver a Rússia atacar. Cara, tecnicamente a Rússia não vai atacar a Polônia. Não tem motivo. A Polônia é um país altamente cristão ortodoxo. Os russos também são. A Europa, o resto da Europa é altamente um povo esculhambado, não tem regra social. Na Holanda, a filha com 10, 12 anos já leva os machos para casa, fuma droga, o pai junto, todo mundo. Perderam a noção do que é ser família, pô. Hoje em dia a Holanda está tentando se recuperar, porque foram no social, sem lei, sem documento, agora está fudido o país lá. Não consegue montar a porra do exército. E sobre o Canadá, para quem não sabe, o Canadá não tem mais exército, cara. O Canadá, na Segunda Guerra Mundial, foi um dos países que mais perdeu homens lutando. O Canadá mandou levas e levas de tropa para lutar contra Hitler em tudo que é lugar. Os caras eram um exército foda, temido. Virou woke, cultura woke. General, almirante, brigadeiro de saia, pô, usa vestido. O Biden fez isso dentro dos Estados Unidos, com o seu exército. E o Biden era fechamento do Xi Jinping, pô, globalista, que trouxe que veio para cá e tentou esculhambar o Brasil também. E quem que está agora aqui no Brasil? Os aliados do Biden, do Xi Jinping e do Obama. Esses caras falam o quê? Mal do Trump, porque acabou a bocada, acabou a teta. A ONU virou lixo. E era um lixo aquela porra. Eu tenho nojo da ONU, cara. A ONU se vendeu, se corrompeu e não cumpre mais o seu papel. A OEA é outra extensãozinha do comunismo. O Trump tá cagando para a OEA. Nem existe mais. A OEA é só um bando de idiota lá naquela porra. E o mundo não pode ficar refém. Porque a ONU, sempre a ONU funciona? Não. Então foda-se a ONU, pô. A OEA é para quê? É clubezinho dos Foro de São Paulo. Foda-se a OEA. O mundo tem que evoluir e melhorar. E se não der certo, sai na porrada todo mundo e tenta recriar de novo. O único que não está fazendo isso é o Brasil. O Brasil agora vai comprar as armas. Rapaz, grande merda. Se o Brasil comprar 30 avião, 40, sei o que mais, não vai mudar porra nenhuma para essas nações. O Brasil agora tem 20 fragatas, 20 submarinos. Show. O Brasil tem o que era para ele ter. Não tem nada de exagero. O problema é que a gente não tem nem o mínimo que a gente quer para ter. Simples assim, meu amigo Érico. Então, meu irmão, quanto a essa debandada da Europa para o lado chinês, eu não vi nada mais natural do que isso. Eu me admiraria se ele falasse assim, pô, rapaz, agora a gente vai colar com os americanos. Não vai fazer isso, acho que o Macron vai fazer isso, pô. E o Macron ainda mandou essa, cola comigo. Olha só o papo do Macron. O mendigo, um bilionário.
Papo de mendigo com bilionário. Aí, vou te dar um bizu, vem aqui que eu te boto na festa boa. O cara vai olhar pra ele assim. O que ele mandou pro Trump? Ó, não faz nada com a Groenlândia, não, que eu te chamo pro G7, eu te convido para participar do G7. Grande merda. O G7 e a Rússia e não sei o que mais lá vem, mas fica como segundo escalão. Tu acha que o Putin vai querer um convite idiota desse? Até o Brasil, cara, se aceitar a porra do convite dele para ir no G7 como observador, eu não iria se eu fosse presidente. Eu vou pra casa do caralho, quem é a França para mim botar como observador, porra? Aí o Trump, tá bom, valeu. Vai pra casa do caralho, o Macron. O Trump cagou tanto pro cara que pegou a carta dele, que não se marca fazer isso, deu um print e mostrou pro mundo a carta desse otário pra mim aqui, ó, se humilhando aqui. Desse jeito que funciona o mundo. Aí o cara, eu não gostei. Meu irmão, como o Júlio falou, tu não gostou, mas é assim que os caras jogam. E outra coisa, o Trump veio do governo dele, ele entende como é que funciona toda a mentirada, toda a sacanagem. Ele tá cagando pra essa porra. Ele, meu irmão, se eu ficar aqui com papo de democracia, não sei o que mais lá, direitos humanos, vão me fuder o país. Foi por isso que o Bolsonaro se fudeu aqui. 4 linhas. Deu no que deu. É isso aí, meu amigo Eric. Muito bom, Carcará. Mano Walter vai passar um vídeo aqui. Eu fiz questão de separar esse vídeo de um podcast que o professor Roque participou. O professor Roque já foi nosso convidado aqui, tem vários cortes dele aqui no canal, na entrevista com Glauber, corte até de 1 milhão. E o professor Roque, quando veio aqui, eu lembro que tinha muita gente que comentava sobre essa questão do Putin. Calma aí, professor. Putin é conservador. Eu lembro que ele até respondeu várias perguntas no chat sobre a visão dele de tudo isso. E na época ele disse, olha, ok, de fato a OTAN manda muita coisa para lá, vários países e tudo mais, mas o futuro dirá. E ele veio aqui no canal em 23, não foi, mano, Walter? Ou foi 24? Não, foi 23. Acho que no segundo semestre ali. E ele disse, o futuro dirá se o Trump vai continuar crescendo suas forças militares e vai se tornar aí um perigo, como muita gente dizia. E aí esse podcast aí, que tem poucos meses, ele deu a seguinte fala. A gente repercutiu isso aqui no canal entre setembro e outubro, das 7 vezes que o Trump, em um período aí de 45 a 60 dias, fez pretensas invasões em países cibernéticas, aéreas, para testar a resposta desses países. Mas eu quero colocar esse vídeo aqui para trazer uma reflexão. Então, Mano Walter vai colocar o vídeo aqui e eu já falo com vocês. Aliás, eu vou ficar na tela, né, Mano Walter? Joga aí. A Rússia está se preparando para uma nova ofensiva contra um novo país, a Europa, da OTAN. Porque nós estamos assistindo nas últimas semanas invasões do espaço aéreo de vários países europeus. Vários. Primeiro foi na Polônia, 19 drones, um ou dois, que saíram do espaço da Ucrânia e chegaram. São 19 são coordenados. Eles ficaram 3 horas sobrevoando dentro da Polônia. A Polônia decolou seus caças, vieram caças da Holanda, vieram baterias antiaéreas da Alemanha e abateram alguns, outros não conseguiram abater. Só que aí veio o problema. Caças de centenas de milhares de dólares. Assimétrico, né? Pra lidar com um dronezinho de $1.000, $10.000. E aí o custo, a munição gasta pra bater esse drone, $5 milhões. Um míssil pra bater um drone que não custa nada. E aí ficou claro que a OTAN e a Europa não está preparada para a guerra moderna, que é a guerra dos drones. A gente teve um incidente na sequência na Romênia. Aí depois a gente teve um incidente com ataque cibernético na Alemanha e em Londres, que fechou os 2 principais aeroportos dos 2 países. Aí depois nós tivemos um outro incidente na Estônia. 3 caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia, ficaram 12 minutos voando, a Força Aérea da Estônia decolou, foram lá tentar e os 3 caças russos armados dentro do espaço aéreo. Isso aconteceu 2, 3 semanas seguidas. E aí a última operação foi: a Rússia tem uma frota clandestina de navios para vender o seu petróleo pelo mundo, porque eles estão sancionados, então eles não conseguem fazer o seguro dos cargueiros. Então ela criou uma frota clandestina para vender o petróleo pelo mundo. Navios dessa frota clandestina que estavam no Báltico decolaram drones que entraram no espaço aéreo da Noruega e da Dinamarca e
e fecharam o aeroporto de Copenhague e Oslo. E aí os drones tiveram que ser abatidos e tal, enfim. Ou seja, a Rússia está se preparando para uma nova guerra. Uma série de testes que eles fizeram. Isso, testes, para medir a unidade da OTAN. Teste, da onde decola o caça polonês? Quanto tempo demora para ele chegar no alvo? Que tipo de munição ele vai usar? Da onde vão vir os reforços? Caças de quais outros países? Que tipo de equipamento? Quantos eles conseguem mobilizar em quanto tempo? Sabem tudo já estão medindo. Trump falou alguma coisa sobre isso? Nada, silêncio absoluto. A Rússia está se... Lembrando, rapaziada, que isso aí, né, quando o Putin fez tudo isso, de fato o Trump não se manifestou e cada um desses movimentos do Putin, todos esses países que o professor Roque cita aí, aconteceram justamente quando o Trump disse que não ajudaria mais a Ucrânia como ela estava ajudando antes. A Europa precisava resolver os seus próprios problemas. E aí o que o Putin faz? Ele eleva o tom, ele parte para dentro de todos esses países, mostrando que, na verdade, se ele tinha alguma preocupação com entrar para a Europa, com relação às suas forças militares, isso era por causa dos Estados Unidos, e não por causa da Europa. O Putin pode se preocupar e ter medo do Trump, dos Estados Unidos, disso virar uma guerra e todos eles se matarem. Agora, com a Europa, muito dificilmente.